Sejam bem-vindos ao Diálogos Nacionais, o podcast oficial da Nacional Soluções Corporativas. Por aqui, nós queremos compartilhar com você conhecimento nas áreas jurídica, tributária, financeira e de gestão empresarial, para ajudar a sua empresa a crescer de uma maneira exponencial e sustentável. E hoje, no Diálogos Nacionais, nós vamos bater um papo com o Bittencourt Leon. Aliás, em Bittencourt, você é um habituê do nosso podcast. Você está sempre aqui com a gente. Adoro bater papo, né? Pois é, né? Não é à toa que é mineiro? Um dedinho de prosa nunca é demais, né? O Bittencourt Leon, com certeza você já conhece, ele é um dos sócios fundadores da Nacional, já esteve aqui com a gente em outros episódios, e ele também é nosso diretor jurídico. O Bittencourt veio aqui hoje para falar com a gente sobre o Plano Nacional de Recuperação Empresarial, o PNARE. Bittencourt, seja bem-vindo e vamos falar sobre o PNARE. Vamos falar sobre o PNARE, porque é uma novidade, né, que a gente estudou, estruturou e agora está levando a mercado, porque faz parte do nosso propósito, né, trabalhar no sentido de ser, além de ser parceiro do empresário, né, que é o nosso destino final do nosso trabalho, mas ser também pensadores de soluções para que os negócios deles possam se desenvolver. Não é à toa, pessoal, que o grande lema do PNARE é reduza suas preocupações e aumente os seus resultados, não é isso? Exatamente. Estamos aqui para isso, para reduzir suas preocupações, mas aumentar os seus resultados. Então, vamos explicar para o pessoal que aqui está nos assistindo, Bittencourt, conta um pouco do que é o PNARE, conta um pouco para a gente como ele surgiu, como uma solução inovadora para o mercado empresarial brasileiro. Olha, até em homenagem à nossa empresa, né? A gente batizou ele de PNARE, e PNARE significa, uma sigla que significa Plano Nacional de Recuperação Empresarial, né? Então, ele foi desenvolvido depois da longa observação da nossa experiência do mercado, né? A gente trabalha em cliente-empresa, né? Então, a gente começou a observar que o mercado pedia e continua pedindo coisas dessa natureza. Então, assim, inovações legislativas, a reforma tributária que chegou, que está chegando, as garantias legais com relação a incentivar as empresas a se autorregularizarem do ponto de vista fiscal tributário, enfim, um amplo escopo, né? A lei do endividamento, que veio para poder ajudar quem tem dívidas bancárias, ou dívidas civis até, né? Enfim, toda essa visão de mercado, você percebe que estão várias soluções espalhadas, né? Vamos dizer assim, né? Elas estão espalhadas dentro de vários dispositivos legais, jurídicos, negociais e tudo mais. Então, o que a gente imaginou, né? A gente olhou para o mercado e teve a seguinte visão: olha, nós temos, primeiro ponto, atender o que o mercado precisa, mas a gente também não pode deixar de olhar, de ter o foco no negócio especificamente de cada um dos nossos clientes. E ainda que você tenha vários clientes do mesmo segmento, ele vai ter problemas, questões, necessidades específicas, né? Então, você precisa ouvir qual que é a questão para poder você apresentar, propor a solução. Então, ele foi desenvolvido com essa visão do mercado, olho no mercado, mas com foco também no negócio de cada cliente nacional. Então, a nossa metodologia, já introduzindo brevemente, nós vamos ao decorrer do programa falar um pouco mais sobre isso, ela leva em consideração essa constante comunicação dos setores sensíveis da empresa, né? Quais são os setores que a gente reputa como sensíveis sem prejuízo dos demais, tá? A área fiscal, tributária, a área contábil, a área jurídica, a área trabalhista, a área financeira, a área contratual. São áreas sensíveis porque elas dialogam, né,
sempre e a todo momento, e elas têm alta demanda de soluções. E hoje em dia as soluções devem ser rápidas, né? Porque os processos e procedimentos são cada vez mais acelerados. Então, a gente aborda esse e outros temas, né, de maneira integrada. Né? Não tem como hoje a gente olhar, por exemplo, uma situação contratual que a empresa passa, ou a necessidade que ela tem de fazer uma análise. Olha, eu contrato hoje prestador de serviço PJ, ou eu contrato CLT para poder desenvolver determinadas atividades intelectuais na minha empresa, ou prestação de serviço. É uma análise contratual, mas ela também é uma análise trabalhista e uma análise civil. Você percebe que essas diferentes inovações legislativas, elas se conversam, né? Então, como cada cliente ele é único, só que esses temas são todos integrados, a gente precisa, então, né, e o Penari vem para respeitar a individualidade de cada um do negócio, de cada cliente nacional, e aí isso gera para a gente um conforto de propor soluções customizadas e de acordo com a realidade e a necessidade que o negócio do nosso cliente precisa. Mas, da forma como você está falando, não é assim que as coisas são tratadas em geral. A empresa trata os seus assuntos de uma forma independente, de repente ela trata isso com diferentes profissionais, não vê de uma maneira integrada. Pelo que eu estou entendendo, a proposta do Penari é ver todas essas questões de maneira integrada. Exatamente, porque aqui na Nacional nós temos um time multiprofissional, né? Nós temos equipe jurídica, nós temos equipe contábil, nós temos equipe fiscal, nós temos time financeiro. Então, você veja, quando a gente fala de integração, de contextualização integrada de todo esse universo de assuntos, não tem como você não tratar essas questões de maneira dissociada, né? Então, quando chega para nós, por exemplo, uma análise dessa como eu acabei de citar, o cliente vai fazer uma contratação temporária na empresa dele, de um prestador de serviço para prestar uma consultoria, igual aconteceu há pouco tempo, consultoria de engenharia ambiental. E ele precisava de ter um engenheiro ambiental por determinado tempo na empresa dele. E falaram, olha, como é que eu contrato? Eu contrato ele como meu empregado ou eu posso contratar como pessoa jurídica que vai prestar serviço jurídico para mim? Então, nós tivemos que fazer uma ampla análise dessa situação específica e utilizar do entendimento, né, dos tribunais com relação à prestação de serviço por pessoa jurídica e o não confronto, né, com as normas trabalhistas. Então, você veja, numa situação ia gerar até um impacto financeiro maior, que foi levado em consideração. Então, nessa lógica, o Penari vem para congregar todas essas ideias, esses assuntos e essas vertentes de análise, né? Jurídico, como diz, jurídico, contábil, fiscal, financeira, trabalhista, e entre outros assuntos, né? Então, a visão é mais ampla, né? A visão, às vezes, é a oportunidade que nós temos de pegar a empresa do cliente, de transformar ela, dar uma nova visão 180 graus, com outro norte, um outro rumo, para aquilo que ele está imaginando, pensando. Agora, Bittencourt, uma coisa muito importante para quem nos assiste. Que tipo de empresa pode se beneficiar do Penari? O que ela precisa ter para se beneficiar do Plano Nacional de Recuperação Empresarial? Olha, nós atendemos empresas de todos os portes, tá? Seja empresas que estejam no Simples Nacional, seja empresas que estejam de médio porte, até multinacionais, empresas de grande porte. Nós temos aqui no nosso portfólio vários tipos de clientes. Então, como eu disse, como as soluções são personalizadas, são customizadas de acordo com a demanda do cliente, a gente tem condição, né, de fazer esse diagnóstico, que, né, no primeiro pilar da nossa, que nós vamos entrar daqui a pouco, né, eu quero explicar um pouco mais sobre isso. Quando se fala em estabelecimento de diagnósticos, de análises iniciais, nós não cobramos para fazer do cliente. Então, a gente consegue fazer
ter essa visão e dar esse conforto para o cliente. Olha, se não tiver nenhuma proposição a fazer para o seu caso, você também não teve despesa conosco, né? Você não teve esse tipo de desconforto de pagar por algo que você, às vezes, tinha uma expectativa e ela não se cumpriu. Então, assim, desde que a empresa esteja ativa, né, e tenha um sonho, uma vontade, um propósito de crescer, o Penari encaixa, né? Então, assim, nós nos damos o luxo, o direito de recusar empresários que não têm a mesma visão que o mercado exige, ou seja, crescimento, geração de emprego, geração de postos de trabalho, geração de riqueza, né? Perfeito recolhimento de tributos, enfim, e contribua para a comunidade onde ela esteja. Eu fiquei muito curiosa a respeito do que você falou. Como você sabe, a gente costuma falar muito da imagem do nosso cliente, da reputação, né? De como uma estruturação, do quanto o ter governança contribui para a boa imagem desse nosso cliente no mercado. Então, eu vou voltar aqui e reforçar com você. Vamos falar dos benefícios que tem o Penari para as empresas? Olha, para falar dos benefícios, eu me permito, então, né, eu explicar um pouco mais da nossa metodologia, tá? Porque ao explicar a metodologia que a gente aplica no Penari, ela automaticamente direciona a compreensão do que seja o benefício, tá? Então, assim, o primeiro ponto, nós trabalhamos com três pilares, sabe, André? Sim, os três pilares é avaliação e diagnóstico, revisão e procedimento, oportunidades e retornos financeiros. Tá? Então, o que acontece? Nessa primeira etapa, né, como eu disse, ela não tem custo para a empresa, né, ela não tem custo para a empresa, onde a gente, ao assinar um acordo de confidencialidade, que é um documento que gera segurança, até por conta da LGPD, né, que para você ver, é mais uma inovação legislativa, e tudo no Brasil decorre de lei, felizmente, e esse documento existe para poder garantir ao cliente que ele não vai ter esse custo na primeira fase, que é de avaliação e diagnóstico. Nós vamos fazer, então, uma ampla análise dos lançamentos fiscais, dos lançamentos financeiros, contábeis, jurídicos, com o objetivo de identificar eventuais inconsistências, valores que foram pagos a maior, ou cobranças que foram feitas de forma indevida, né? Para um segundo momento, a gente partir para revisão de tributo do ponto de vista para o olhar, né, quando a gente fala nessa fase de diagnóstico da revisão de tributo, se o tributo está sendo lançado de maneira correta, qual que é o regime atual da empresa. Também tem a parte que a gente analisa, avalia os contratos bancários, né, ou com fornecedores, os procedimentos atuais que a empresa toma, né? Mas nessa parte do diagnóstico, por exemplo, pelo que você está me dizendo, é bem ampla. Essa parte, ela não depende que a empresa te dê um aval para que você possa fazer esse diagnóstico? Então, quando nós assinamos o acordo de confidencialidade, é o momento em que ela permite que a gente faça o acesso aos documentos e informações da empresa e que a gente vai analisar, fazer esse diagnóstico, né? Essa primeira análise, né? A partir dessa análise, a gente vai definir quais são as teses jurídicas, quais são as estratégias de repactuação ou mesmo de recuperação de valores, e aí a gente apresenta o relatório de diagnóstico, identificando para o cliente quais são os pontos sensíveis ou, eventualmente, disposição que a empresa tem, sabe? Nesse momento, a empresa tem a percepção da importância de lançar os olhos sobre determinados assuntos, dos quais, às vezes, a rotina dela, no seu dia a dia, não permite que ela verifique, né? Então, é uma ferramenta que mostra para a empresa, olha,
O que a gente chama de exposição, por exemplo? Vou te dar um exemplo rápido. A empresa deixou, em determinado momento, de cumprir uma obrigação fiscal acessória, né, de transmitir lá uma declaração qualquer. Ela vai estar exposta a um risco de ser multada, né, pelo fisco. Isso é uma exposição. E em determinados casos do fisco federal, por exemplo, a multa pode chegar até em 225% do valor da obrigação e até, se tiver indícios de sonegação ou o fisco entender que houve esse tipo de situação, encaminhar para representação para fins penais e num processo criminal por conta de uma exposição que não foi observada, né? E o diagnóstico aponta isso, né? Para a gente mostrar para a empresa quais são as necessidades que ela tem de se reavaliar, né? Então, por isso que a gente chama de avaliação diagnóstica. Feito isso, a gente apresentando um diagnóstico para o cliente e montando um plano de trabalho, aí a gente faz a proposta de trabalho para o cliente, fala, olha, você tem exposição nessa área, nós podemos montar um plano, né, de revisão e modificar os seus procedimentos. E aí nós vamos passar para o passo 2, o segundo pilar, né, que nós chamamos de revisões e procedimentos, né? Nesta fase, que o cliente já identificou e já percebeu a necessidade de realmente ter esse trabalho consultivo, esse trabalho de reestruturação do seu negócio, aí a gente vai fazer os trabalhos, né, de comparação das aquisições dos insumos, por exemplo, das suas mercadorias, para apurar eventual saldo credor, para se recuperar de crédito fiscal e tributário, ou para eventualmente verificar se aquele insumo poderia ter sido aproveitado ou não e gerar um impacto e um retorno financeiro lá no terceiro pilar que nós vamos chegar. Nós vamos propor, em muitos casos, que a maioria dos casos, hoje, inclusive, fechamos mais um cliente aqui dessa área, uma assessoria fiscal permanente, onde a gente acompanha, né, de maneira prévia, em modelo de double check, né, a contabilidade faz o lançamento e passa para a gente fazer o double check daquele lançamento, para dar conforto para o contador, né, para poder não evitar, para evitarmos erros. Porque hoje, pela legislação, se a contabilidade transmite algo que deixa a empresa exposta, o contador também pode responder civil e criminalmente por isso. Então, o double check existe para poder trazer uma segurança a mais para a empresa, né? A gente propõe medidas jurídicas que a gente já identificou lá na fase de diagnóstico para poder a gente trazer esses benefícios empresariais para dentro da empresa, né? Benefícios contábeis, benefícios fiscais, redução dos impactos trabalhistas, que hoje em dia é uma preocupação muito grande, né? Implantação de novos procedimentos, né? Na área de pessoal, de recursos humanos, financeiro, contábil, jurídico, enfim, né? É aquilo que a gente já falou anteriormente. Todas as áreas têm que se conversar. Então, se a gente tivesse só um tipo de trabalho, a gente não teria como oferecer uma avaliação mais ampla, ao passo que a gente consegue ofertar isso ao mercado por conta do nosso time multiprofissional, né? Quando você fala de recursos humanos, aqui, gente, vamos deixar claro, o caso de recursos humanos é porque nós temos a parte do direito trabalhista, não é mesmo? Sim. Como a análise é muito global, então ela acaba trazendo também uma análise com respeito à parte trabalhista da empresa, que para alguns setores é muito sensível, não é isso? Sim, sim. Porque você veja, quando você pega, por exemplo, uma empresa que está com um problema sério de controle de jornada, está gerando muita hora extraordinária, né? Isso é um problema de recursos humanos também, não é só um problema não é uma questão só de departamento pessoal ou até mesmo jurídico trabalhista, porque, veja, você está expondo o seu colaborador a uma jornada extraordinária e excessiva, né? E aí você pode estar causando nele uma possibilidade de doença ocupacional, ou de qualquer outra contingência dessa natureza. Então, você veja, não é só uma questão jurídica, e sim uma questão de recursos humanos também. É uma gestão interna que você acaba
possibilitando a empresa para olhar para um problema que, às vezes, ela não estava enxergando daquela maneira. E ela passa a ver com esses olhos. Né? Então, assim, como eu disse, é uma visão integrada, né, em que a gente busca lançar os olhos sobre as questões da empresa, sobre as exposições da empresa, de maneira bem mais ampla do que apenas fechar um diagnóstico sobre um problema único. Entendeu? Então, isso feito, né, e nós estamos falando aqui rapidamente, lógico que na execução do projeto, né, as minúcias são maiores, como eu disse, vai respeitar a individualidade, ou mesmo a realidade de cada cliente, né, de cada empresa, de cada necessidade, né. Mas agora a gente pode falar, vamos dizer assim, você falou de 2 pilares importantes da metodologia do PNARE. Então, eu acho que podemos passar para a terceira. A terceira fala muito daquilo que os empresários têm interesse, que são os retornos financeiros. Exatamente. Mas você veja, olha só que importante a forma com que a gente trata os assuntos, né? É preciso que a gente tenha uma metodologia clara para o empresário entender que não é só simplesmente ir lá, fazer um trabalho e retornar dinheiro para ele. Né? Porque em muitos casos a gente já viu que eu te retorno dinheiro hoje, mas amanhã esse dinheiro sai por uma multa, por uma penalidade 4, 5 vezes mais. Né? Maior, né? 4, 5 vezes maior do que o que eu retornei para você. Então, ao invés de eu te resolver um problema, eu te criei 3. Né? Então, você tem que ter metodologia para isso. Então, vamos lá. Primeiro eu faço o diagnóstico, depois eu aplico um plano, um projeto, para depois eu te mostrar o resultado, que é o terceiro passo que nós vamos falar agora, quando a gente fala das oportunidades que nós geramos ao executar o nosso plano, e essas oportunidades geram o quê? Retorno financeiro. Lembrando que retorno financeiro não é somente você pegar e retornar dinheiro para a empresa. Você deixar ele, fazer com que ele também não saia, né, de maneira indevida, é você manter a empresa numa boa performance financeira. Então, isso é retorno. Então, assim, quando a gente propõe lá no segundo passo, né, no segundo tópico lá, no segundo pilar da nossa metodologia, a mudança de procedimentos internos, o que nós estamos buscando com isso? Melhor performance administrativa, melhor performance de gestão organizacional, de modo a não deixar que os recursos sejam aplicados de maneira não eficiente, não eficaz. Né? Então, isso também traz retorno. Né? Quando eu faço um planejamento tributário, por exemplo, com um cliente, que falo para ele, olha, se você vender essa mercadoria fazendo uma nova reclassificação fiscal, você vai ter um impacto menor, porque o imposto nessa operação é menor. Ou seja, eu estou fazendo com que ele não desembolse mais do que ele deveria desembolsar. Isso é retorno. Né? Por quê? Porque eu estou lançando mão de novos procedimentos. Então, quando a gente fala de oportunidades e retornos financeiros, nós estamos falando disso. Então, vamos lá, voltando. Fiz um diagnóstico, eu propus um plano, e agora eu estou trazendo o retorno das oportunidades que eu criei anteriormente. Né? Eu estou trazendo valor para o caixa da empresa, depois de ter protegido o caixa dele contra os riscos judiciais e ações trabalhistas, por exemplo. Muita empresa padece com ações trabalhistas que bloqueiam a conta da empresa por 30 dias. Né? E aí você acaba com o funcionamento da empresa. E existem metodologias que a gente aplica que protege o caixa da empresa, para quê? Para a gente renegociar esses passivos, colocar ele dentro do novo fluxo, trazer essas questões para a mesa para que a gente possa reorganizar. Então, faz parte desse projeto. E aí, nas oportunidades de retornos financeiros, a gente vai trazer esse valor para o caixa da empresa, a gente vai fazer compensação, ou mesmo restituição de tributo, porque muita gente não sabe, mas é possível você pedir a restituição de tributo que você pagou maior e receber em dinheiro. Isso é possível. Aí você fala, mas eu nunca vi isso. Olha, nós temos vários casos aqui que a empresa recebeu dinheiro na conta. Basta você fazer a coisa certa.
da maneira correta. Importante você explicar aqui que existe uma data para isso, né? Porque pode ter gente que pensa que isso é tipo 20 anos, né? O período, na verdade, em legislação é de 5 anos, não é verdade? Na verdade, a gente fala 5 anos, Andréia, mas não são nem 5 anos, são 60 meses, ou seja, nós estamos né, você está no mês, né? Qualquer. Dentro daquele mês, você retroage 60 meses, né, para trás, né? Os últimos 60 meses. Se você deixar virar esse mês para o próximo, você perdeu um mês lá atrás. Então, não pode, o empresário não pode, às vezes, esperar por esse dinheiro, porque às vezes é um momento em que ele teve um movimento maior, então ele precisa recuperar esse valor. Então, assim, bem lembrado a sua colocação, mas existe um prazo. Não fica lá para o resto da vida, não é uma poupança que você faz e você saca quando você for aposentar. Não é isso, não. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, outro ponto que a gente traz de retorno financeiro, renegociação, redução de dívidas, celebração de acordos, transações, parcelamento de débito tributário, repactuação de contrato bancário, de acordo trabalhista. Pô, mas como assim, doutor? Olha, hoje, por exemplo, o Estado de São Paulo criou um programa em que a gente consegue, se a gente fizer o procedimento da maneira correta, reduzir em até 100% multa e juros de passivos tributários estaduais. E ainda parcelar em 120 meses, 60 ou 120 meses. Então, veja, é um retorno financeiro porque você vai se auto-regularizar, vai ter acesso à certidão positivo com efeito negativo, vai ter saúde financeira por conta disso e vai ter condições de captar um melhor recurso mais barato no mercado, porque você vai se reposicionar melhor a sua empresa no mercado que você atua, porque você buscou se autorregularizar. Aí você tem desconto de multa e juros, alongamento do pagamento desse acordo que você faz, né, nesses vários aspectos que nós estamos falando, e ainda acesso a crédito mais barato. Então, quer dizer, em uma só ação, em um só aspecto do nosso projeto, a gente consegue trazer uma enorme infinidade de benefícios para o cliente, e ele às vezes não tinha parado para pensar, mas por que eu preciso de ter regularidade fiscal para poder gerar economia? Olha, simples. Porque com a regularidade fiscal, por exemplo, com a regularidade trabalhista, porque a empresa tem ações trabalhistas que ela está devendo, se você repactua elas e começa a pagar dentro do seu fluxo, você vai ter a certidão negativa de débitos trabalhistas. Na hora que você for captar, por exemplo, recursos BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Itaú, enfim, para qualquer recurso, para capital de giro da sua empresa, eles vão te pedir esse documento, hoje pede, porque o compliance dos bancos está pedindo cada vez mais que você tenha compliance na sua empresa. E se você não busca um plano de reestruturação para o seu negócio, que é o que nós estamos propondo desde o início, você não vai ter acesso a isso. Então, vamos lá. Eu cheguei no ponto final da nossa metodologia, não foi isso? Onde que eu comecei? Não é? Onde que eu comecei? Eu comecei lá atrás, olhando o negócio do meu cliente, buscando não só recuperar dinheiro para ele, mas posicionar ele no mercado de tal forma que o concorrente dele, se não tiver essa mesma visão, vai ficar para trás e ele vai ter acesso a ferramentas de gestão, a crédito mais barato e condições melhores de crescer. Então, o que acontece? Isso é metodologia. Você só consegue aplicar isso depois de você ter um longo caminho, né, que a gente já trilhou, e observar, como eu disse no início, o que o mercado está pedindo e você entregar para o cliente aquilo que ele realmente precisa. Agora, Bittencourt, vamos só dar uma reforçada, né? Porque, assim, essa metodologia foi desenvolvida pela Nacional para aplicar para todas as empresas, como você mesmo falou, de todos os portes, né? Você disse que, eu perguntei quem tem o perfil para o Penari, você disse que ele é bem amplo, que é uma proposta integrada para cuidar de todas as áreas da empresa, né? E você acabou descrevendo aquilo que eu digo que seria a minha próxima pergunta, que seriam os benefícios, você acabou de ressaltar.
Agora, me fala uma coisa, com base nisso que você falou, como é que a gente... você falou também de personalização, né? Que os nossos especialistas na Nacional, eles têm capacidade, já que cada empresa tem suas peculiaridades e desafios, e isso às vezes esbarra em setores, né? Quer dizer, cada empresa já tem sua particularidade, mas os setores também. Por exemplo, aqui a Nacional atende transportadoras, então no ramo de transportadoras eles podem ter certos desafios e particularidades comuns. Como foi que a Nacional concebeu o Penari para se adaptar à realidade específica de cada negócio e também de cada setor, para maximizar os resultados positivos que se propõe fazer dentro do plano? Bom, André, a gente buscou isso, né, depois de observar, como eu disse, né, buscando primeiro observando o que o mercado estava pedindo, né? Primeiro, lançando mão de uma análise, vamos chamar clínica, né? Daquilo que os nossos clientes aqui e os clientes de amigos nossos, ou amigos dos nossos clientes, tinham como necessidade. E a gente estruturou um produto, né? A gente pode chamar assim, a gente estruturou um produto que levasse em consideração a necessidade de reestruturação, não só econômica, mas econômico, financeiro, jurídico, contábil, fiscal, enfim, multitarefas, né? Mas que também levasse em consideração a necessidade de buscar soluções que proporcionassem aos nossos clientes meios de crescimento, né? Desenvolvimento, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa uma análise, como eu disse agora há pouco, a gente começa ela olhando lá no final qual vai ser o nosso objetivo, ajudar o cliente a se posicionar cada vez melhor para que o negócio dele se desenvolva, né, para a empresa dele crescer, né, para gerar mais empregos. É o nosso propósito. Eu costumo brincar, né, que se a gente fosse somar hoje a quantidade de empregos que a gente continua ajudando a manter com a nossa colaboração para cada um dos nossos clientes, nós teríamos aqui mais de 20 mil pessoas trabalhando dentro das nossas unidades. Se a gente for somar aí, direta e indiretamente, todos os postos de emprego que a gente, com a nossa atuação, ajudando as empresas a se manterem de pé e a se desenvolver e a crescer, a manter esses postos de emprego, e por que não falar em crescimento, né? Então, esse é um propósito nosso. E dentro desse propósito que a gente construiu desde o início, a gente percebeu que precisava de ter uma solução diferente, né? Então, a gente criou algo que a gente pode até chamar como sendo o nosso diferencial, né? Qual que é o nosso diferencial hoje? Nosso diferencial é que a gente tem condição de pegar as questões da empresa e colocar numa mesa de análise, onde várias visões da administração, da contabilidade, da área econômica, da área jurídica, da área financeira, enfim, até da psicologia, que a gente tem pessoal que cuida da parte de recursos humanos, né? E por que não da comunicação, que você trabalha conosco, para poder ajudar a pensar e buscar, naquele caso, qual é a melhor solução. Então, o nosso propósito existe, né, em razão disso, né, da gente ter essa em mente, né, que a gente existe para que isso aconteça. Bom, tem uma coisa que todo empresário, não importa o porte da empresa e também não importa o setor de economia que ele atende, ele fica muito atento. É a eficiência operacional e a redução de custos. São dois elementos da operação de uma empresa que podem comprometer a sua longevidade, né? E a eficiência a eficiência operacional e a redução de custos. Isso tudo está dentro de um escopo de processos internos. Então, tudo isso passa pela análise, né, de processos internos. E uma das promessas do Penari é a melhoria da eficiência operacional e a redução de custos, pessoal. Uma das propostas, a forma como ele foi concebido, visa justamente isso.
Bittencourt, você poderia nos explicar como é que o plano pode atuar nessas áreas e qual tem sido o feedback dos clientes que já implementaram essas mudanças? Olha, Andréia, o retorno deles, né, é sempre muito interessante, para não dizer somente gratificante para nós, mas é interessante por quê? Porque a gente passa a ser, dentro da empresa, dentro do negócio, uma ferramenta de gestão, né? A ponto do empresário não tomar uma decisão sem conversar conosco. Não é que a gente seja aquela ferramenta que vá tomar a decisão pelo cliente. Não é isso. A decisão é do cliente, é da empresa, porque, veja, a nossa atividade fim é ajudar o cliente na sua atividade meio, que é fazer gestão, né? Então, quando o cara está lá, o empresário está lá, você falou aí de transportadora, está lá pensando assim, eu vou fazer uma análise se eu vou comprar mais caminhões ou se eu vou agregar mais. Como que eu vou chegar nessa conclusão? Você precisa de alguém que faça para você um projeto, um plano de negócio até, né? Para poder te mostrar o seguinte, olha, se você comprar um caminhão, você vai ter que gerar mais transporte de trabalho, isso vai gerar um impacto X financeiro, tributário e de mobilização de recurso e de ativos que você vai ter que comprar para poder botar isso para rodar. Isso vai levar um tempo, que você tem que encomendar na fábrica, enfim, tudo mais. Agora, se você agregar, isso vai te custar Y, mas pode ser que seja num tempo menor. Ah, mas o meu cliente não aceita um percentual de até tantos, acima de tantos por cento de agregado. Então, veja, aí você está vendo? Aí você está trazendo a realidade do cara para dentro do seu plano, então precisa de ouvir, né? Então, todas as experiências que nós estamos tendo até agora, né? E eu digo o seguinte, o Penari, ele foi concebido por nós como um produto, né? Mas nós já o executamos há 15 anos, né? Quando a gente começou lá atrás, né? O que a gente fez? A gente estruturou ele com um nome, né? Mas a metodologia que a gente desenvolve é a mesma que a gente já sempre utilizou para todos os clientes que a gente atuou e atua, né? Só que agora a gente colocou esse componente de metodologia multiprofissional, multitarefa, né? Na mesma mesa, vamos dizer assim, né? Porque antigamente tinha aquele modelo de empresa assim, ali fica o setor tal, ali fica o setor jurídico, ali fica o setor contábil, ali fica o setor fiscal, ali fica o financeiro. Não. Aqui nós temos os setores, mas nós temos uma mesa onde todos os elementos dessas áreas profissionais sentam para discutir casos. E aí, eu, por exemplo, estou sempre em contato com o cliente, estou sempre visitando ele, fazendo reunião, e outros tantos que trabalham conosco aqui, a gente traz para essa mesa as questões que a gente tratou lá para poder a gente achar soluções e devolver para eles, né? Então, tem sido gratificante, tem sido bem interessante por conta dessa forma de enxergar, né? É um verdadeiro comitê em favor do crescimento do cliente, não é isso? Exatamente, exatamente. Além de ser um comitê permanente, né, a gente acaba também virando, de certa forma, uma espécie de conselheiro, né, empresarial, né? Esse é o nosso objetivo, né? Sem dúvida. Se que conselho a gente não dá, a gente vende, né? Então... Sem dúvida alguma que, observando essas questões mais de perto, inevitavelmente você falou que em um dos passos da metodologia, analisa procedimentos. E eu acredito que mexendo nos procedimentos é onde você começa a ter essa eficiência operacional e também a redução de custos, não é verdade? Além dele se encaixar nas melhores práticas naquele determinado proceder. Com certeza. Por isso que ele está presente no ponto 1, quando você vai fazer o diagnóstico, e no ponto 2, quando você vai executar o plano. Por quê? Porque isso
vai desaguar, né, no ponto 3, que é onde o cliente tem a percepção do resultado, né, das oportunidades. Então, você mudar um procedimento em que gera eficiência é uma oportunidade que você gerou para ele de melhorar a sua performance, né? Então, tá excelente. Plano Nacional de Recuperação Empresarial, como disse o Bittencourt há pouco, é um resultado de diversos serviços, de diversas observações e ações que a Nacional foi colocando para os seus clientes e que se resolveu criar um produto integrado, que integre essas várias ações para que o cliente tenha um benefício único, para que ele possa ser observado, que ele possa contar com um grupo de conselheiros, de especialistas que estão com a legislação fresquinha em mente, para que eles possam sugerir os melhores caminhos para aquela empresa. Olhando para o futuro, o Penari contribui. É reduzir as preocupações, mas aumentar os resultados. Exatamente. Agora, olhando para o futuro, como o Penari pode contribuir para a sustentabilidade e o crescimento de longo prazo das empresas? Você mesmo comentou há pouco que um dos aspectos que se revisa no processo de uma empresa dentro do Penari são as suas dívidas, os impostos que ela pagou a maior, ou as oportunidades em que ela pode pagar, eu não sei se é bem menos o correto, mas de uma forma mais inteligente e poder ter crédito de uma maneira mais assertiva. Isso significa o crescimento sustentável que a gente está falando agora? Não só o crescimento sustentável, mas também uma coisa que hoje cada vez mais se discute e se ouve e se exige, principalmente no mercado, e comumente chamam-se de compliance, né? Mas que em português bem dito, significa adequação a normas, né? Cada vez mais nós estamos vendo empresas exigindo dos seus fornecedores, né, regularidade fiscal, por exemplo. O que é regularidade fiscal? É estar em dia com as suas obrigações fiscais. Cada vez mais nós estamos vendo empresas buscando regularidade trabalhista. O que é isso? É você manter as melhores práticas trabalhistas dentro da sua empresa, para gerar o mínimo de impacto social em razão disso. Enfim, já não estou nem falando de análise de cadastro de crédito, Serasa, algo dessa natureza, porque isso daí já é coisa superada. As empresas têm que ter isso bem organizado. Mas como que o Penari atua e contribui para o futuro da empresa? Ele contribui quando a gente aplica, né, na análise, na proposição do plano, no retorno das oportunidades, a metodologia que a gente propõe. E ela é uma metodologia que é nosso desejo, porque é assim que funciona, né? Como dizia o Lulu Santos, é assim que caminha a humanidade. Ela tem que estar sempre em desenvolvimento. Por quê? Porque as leis, as tendências, as resoluções, os pensamentos de mercado, eles estão sempre se renovando, né? E aí a gente vai imprimindo essa atualização nesses processos. Só que a espinha dorsal dele continua sendo a mesma, porque o que se busca? Diagnosticar, propor e resolver, né? Então, para o futuro, o que o Penari contribui? Contribui para uma melhor performance empresarial do cliente, da empresa, do empresário, né? E implica numa mudança de hábitos, numa ampliação de modo de enxergar, de raciocinar, de receber ideias novas, né? De você oxigenar a sua empresa e, sobretudo e principalmente, Andréia, ele te dá a oportunidade de buscar na sua empresa algo importantíssimo que se chama profissionalização. Tá?
Então, todo negócio... E muitas vezes é um ponto crítico nas empresas. Né? Nós sabemos, por exemplo, e que é um dado importante, que 88% das empresas do Brasil são empresas familiares. Né? Então, o que acontece? Se você tem uma empresa familiar e não busca se profissionalizar, como é que você vai fazer? Ela vai, em algum momento, ela vai colapsar. Porque, como a gente estuda, né, nos estudos que a gente faz, uma empresa ela só tem 3 destinos. A empresa só tem 3 destinos. Ou ela serve para ser herdada, né, se passa para o seu herdeiro, e aí você precisa de profissionalizar, porque senão o seu herdeiro vem e não consegue tocar ela para frente e ela perde a razão de ser. Ou ela serve para ser vendida, ou seja, para isso você tem que se profissionalizar e colocar uma reestruturação empresarial para que ela tenha valor, né? E o valor ela está muito além do valor financeiro, mas é o valor social de mercado, ou para ela ser quebrada, né? Então, você veja, nos dois itens anteriores, nós estamos falando de profissionalização. E o terceiro, ele só implica na quebra da empresa porque ela não obedeceu a algo que já está presente nos 2 primeiros, que se chama profissionalização. Então, se tem uma coisa que eu posso te garantir que o Penari acrescenta para as empresas é instituir na cabeça, na cultura e na razão de existir das empresas e dos empresários a tendência natural de se profissionalizar. Esse é o principal objetivo e nosso principal propósito dentro do Penari. Por isso que a gente colocou reduzir suas preocupações e aumentar seus resultados. Excelente. Para você, empresário, é um plano bastante abrangente, mas, Bittencourt, a gente está caminhando para o final do Diálogos Nacionais Penari. Antes que a gente finalize, gostaria de repetir a pergunta para você. Quem é que está habilitado a ter o Plano Nacional de Recuperação Empresarial desenhado pela Nacional? Todo e qualquer empresário, e aí agora eu estou falando não com a empresa, tá? Mas eu estou falando com o empresário, porque a empresa não existe sem o coração do empresário. Empresário, enfim, né? Vamos falar aqui. Então, assim, para todo e qualquer empresário e empresária que tem o desejo, que tem o propósito, que tem o sonho e o objetivo de crescer, se desenvolver e se profissionalizar. Então, façam conosco o seu diagnóstico, não custa nada, a gente vai analisar as questões todas envolvidas no seu negócio, quais são as perspectivas de mercado, aonde você pode crescer, e a gente vai achar, junto com você, e propor para você um plano para que você possa se reestruturar, realinhar o seu negócio, seus procedimentos, seja o que for, e aí a gente vai gerar oportunidade e retorno para o crescimento da sua empresa. Então, o Penari existe para as empresas, é um plano de recuperação, um plano nacional de recuperação empresarial, mas ele não tem razão de ser se nós não conseguirmos tocar o coração de cada um empresário, empresária, que deseja isso para o seu negócio. Então, se tem esse desejo dentro da sua mente, do seu coração, é elegível para trabalhar conosco no Penari. Quais são, a sua experiência, né, de atuação, mais de 10 anos no mercado, quais são os principais deslizes que um empresário pode cometer e que pode levar a empresa ao que você chamou de estado de se comprometer a sua gestão, comprometer a sua parte de caixa, e que pode levar, vamos dizer assim, a uma situação da empresa onde ela fique difícil de recuperar? Olha, são vários aspectos, André. Tem aspectos mercadológicos, falta de inovação, né? Empresa que não se inova, não busca tecnologia, uma não evolução da sua cultura interna, tudo isso contribui. Mas o principal ponto, se eu posso te dizer, eu destacaria, é a ausência do empresário ou a falta de visão dele
quando ele olha para um projeto como o Penário, ou como outro consultivo que ele eleja, e enxergue aquilo apenas como uma despesa da qual ele não precisa. Tá? Porque se você olha para o mercado e não enxerga aquela ferramenta como algo que possa te ajudar a se profissionalizar, você não está se enxergando como empresário profissional, né? Então, você vai continuar tendo a visão de amador. A diferença é simples, né? Então, você tem, por exemplo, quando se fala em profissional, a primeira coisa que vem na ideia da pessoa, jogador. O jogador se profissionalizou de futebol. Por que se profissionalizou? Porque ele se adequou às regras, que existe lei que diz qual que é a regra que um jogador, um atleta tem que seguir para ser profissional, ele tem que entrar numa liga, ele tem que se registrar numa confederação, enfim, ele tem que seguir essas regras. E para isso ele tem que buscar o auxílio de alguém que ajude ele a se profissionalizar. Senão ele vai continuar sendo amador. Para o empresário, é a mesma coisa, né? Enquanto ele estiver olhando e achando que toda e qualquer ferramenta consultiva, profissional, ainda seja um custo para ele, e que isso não vai agregar em nada, que ele sabe tudo, né? E que ele não precisa de ajuda de ninguém, ele está correndo um sério risco, e não é o que eu estou desejando, mas é o que a gente vê aí todos os dias. Ele está correndo um sério risco de, lá na frente, o negócio dele tomar um rumo do qual ele não consegue controlar, né? E aí a gente vê muitos casos de empresas que chegam para a gente fazer o que a gente fala lá em Minas. Agora que já arrombou a porta, como é que você quer colocar o trinco, né? Já passou, né? Mas então a ideia é essa, né? É buscar levar ferramentas de gestão para profissionalizar negócio. Excelente, Bittencourt. O bate-papo está incrível. Foi muito bom conhecer o Penário mais a fundo, não só para mim, mas também eu tenho certeza para a nossa audiência. Muito obrigado pela sua presença. E para vocês que estão aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, essa é a minha deixa para você se inscrever, ativar as notificações, participar com a gente, mandando a sua sugestão ou a sua pergunta, porque o Bittencourt é a favor de que a gente se envolva nas respostas, que a gente possa auxiliar vocês. De alguma maneira, os nossos especialistas podem responder as suas dúvidas e assim vocês vão ficar conhecendo melhor sobre aquilo que faz uma empresa crescer, sobre todas as possibilidades que uma empresa tem para crescer, para ficar saudável e ter sustentabilidade na sua jornada. Bittencourt, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né? Espero ter contribuído aí de alguma maneira, né? E estamos à disposição para analisar e montar planos para poder cada vez mais turbinar o amigo empresário brasileiro, a amiga empresária brasileira. Obrigado mais uma vez, Andréia, e estou à disposição. Para você, o nosso muito obrigada e até o próximo Diálogos Nacionais.